A série Pinguim provou que vilão bom é vilão mau de verdade. E agora eu vou te mostrar como eles fizeram isso. Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E a série Pinguim me deixou uber feliz, porque ela prova que o espaço dos vilões raiz jamais será ocupado pelos vilões aguados. E antes de mergulhar no assunto, eu já peço que você deixe seu like, que se inscreva no canal, se não fez isso até hoje, e que ative o sininho das notificações para não perder mais conteúdo nenhum por aqui. Quando digo que a DC perdeu o medo, vídeo título desse vídeo, faço isso em comparação ao ambiente de produção dos vilões da atualidade. Essa bendita mania de Hollywood de querer justificar um personagem maldoso com algum passado trágico, opressão, causa ou até ideologia. É desse ímpeto que surge um Kang, como retratado em Homem-Formiga Quantumania, ou um Kylo Ren, que também não recebeu um tratamento legal em Star Wars. Surge também aquele vilão da Mulher Maravilha 1984, interpretado pelo Pedro Pascal. A própria Wanda não foi bem trabalhada como vilã no UCM. Magneto em X-Men 97 também recebeu essa justificativa ideológica. E é melhor nem falar do Coringa de Todd Phillips, porque esse trauma tá muito recente. E é claro que o resultado disso não pode ser outro. Vilões que não metem medo, com motivações fracas, com personalidades insossas e o pior de tudo, aqueles que se transformam em puro alívio cômico. Na minha opinião, isso acontece por dois motivos. Primeiro, cultura woke. Sim, visão progressista de mundo, tentativa de relativizar o mal em toda oportunidade e usar o vilão como figura de uma causa. O segundo é que, para ser complexo, o vilão precisa necessariamente se mostrar uma pessoa boa se tivesse passado por outras circunstâncias em sua vida. O típico caso de terapia resolve? Ok, não nego que há espaço para personagens complexos dessa natureza, mas há muita complexidade para se explorar dentro da maldade de alguém. Essa justificativa de querer fazer um vilão complexo e entregar pouca coisa na tela não passa de incompetência dos escritores de criar um personagem que seja essencialmente mau e interessante em iguais medidas. Infelizmente, essa é uma tendência de alguns anos para cá. Aí, pleno 2024, um nerd já farto e com receio de receber mais um vilão aguado, dá de cara com Pinguim e vê que os criadores dessa série resolveram dizer: não, nada de vilão aguado aqui. O fã merece coisa melhor. Afinal de contas, que ficções são essas que se acovardam na hora de refletir a experiência humana? Por acaso não tem mais gente má no mundo? Relativismo por si só não é sinônimo de personagem complexo. É por isso que Pinguim trouxe um tremendo alívio para quem gosta de bons personagens. Mas você pode se perguntar, como eles fizeram isso na prática? Eu acredito que as duas grandes forças por trás desse posicionamento são roteiro e personagens. Falando de roteiro rapidinho, muito inteligente, evita falar sem mostrar, regra de ouro dos roteiros. E quando fala, usa os diálogos de uma maneira que enriquece a narrativa, trazem informação da trama e até mesmo a personalidade dos envolvidos na conversa. Se você assistir a série com atenção e separar algumas falas, dá para determinar quem disse o quê, porque esses diálogos revelam as características dos personagens. Vou dar só um exemplo. Nas falas, temos um acordo e não vou te trair, você já pode imaginar isso saindo da boca do Oz, o Pinguim, falando isso para alguém com quem ele está negociando, ou até mesmo manipulando. E a gente já fica imaginando também o que se passa na cabeça dele. Qual vai ser seu próximo passo? Outro ponto positivo desse roteiro: ritmo. Em nenhum episódio você sente que o tempo está sendo desperdiçado,
que a história tá lenta ou agarrada, nem o contrário, que ela tá corrida demais e sem aproveitamento. Sem contar que os roteiristas e a showrunner se aproveitaram do formato de episódio semanal da série para aumentar a intensidade, episódio a episódio. E aí quando chegou no final, BOOM! Absolute Cinema! E agora falando dos personagens, são bem trabalhados e complexos. Claro que uma série é povoada com muita gente na tela. Não dá para esperar a complexidade do mafioso capanga mal encarado número 7. Mas olha que interessante, o ambiente de Gotham e da máfia é tão bem trabalhado que você consegue até imaginar que tipo de vida um cara levou até ele se tornar um Hellis capanga. Especialmente quando a série usa um para exemplificar. É o caso do Vic, que foi interpretado pelo Renzi Feliz. Esse sim tem a complexidade de ter bondade em si, mas faz mais escolhas. A começar de servir e seguir o próprio Oz, nosso pinguim. Outra personagem muito complexa e que recebeu uma atuação digna de prêmio foi a mãe do Oz. Uma mulher envelhecida, muito doente, que possui provavelmente demência e Alzheimer, fragilizada ao extremo e que ao mesmo tempo está na ponta de um relacionamento muito complexo com o próprio filho. E conforme assistimos, descobrimos que ela é uma espécie de sobrevivente resignada, que muitas de suas palavras e ações são respostas diretas às atitudes do Oz. Eu me lembro que quando fiz o primeiro vídeo da série, comparei o relacionamento deles em Pinguim com o de Tony Soprano e sua mãe. Acho que a comparação se sustenta, mas ela também se desdobra naquela de Norman Bates e sua mãe, no clássico filme Psicose e na excelente adaptação da série Bates Motel. Claro que também não podemos deixar Sofia Falcone de fora. De longe, a personagem mais importante depois do Oz, interpretada pela brilhante Cristin Milioti. A Sofia causou um pouco de polêmica porque muitos disseram que relativizaram a sua maldade, enquanto que outros falaram que não, a série retratou ela má desde o início. E eu confesso a vocês que conforme os episódios passaram e eu conversava com a galera da Liga Nerdola, eu fiquei num ping-pong. Ora eu achava que relativizaram, ora eu achava que não. Primeiro de tudo, eu concordo que mudaram e muito a origem dessa personagem. Mas isso é um fato objetivo, é só comparar com o que está registrado nos quadrinhos. Agora, a questão da relatividade moral é um pouco mais complexa. E eu quero dar o meu veredito em relação a isso. Porque finalmente pensei bastante e conversei bastante também para formar uma opinião. Inclusive, aproveita para comentar a sua aqui depois. Se você prestar atenção na primeira cena do flashback da Sofia, no episódio 4, onde ela está ali discursando perante uma ONG, um evento, causa social, você vê que essa mulher está usando uma máscara de delicadeza, polidez e até bondade. No momento em que ela desce do palco, se retira do local do evento e vai para fora, ela acende um cigarro, muda toda a sua linguagem corporal, sua fala e suas atitudes. E aí, de novo, destaque para o brilhantismo da Cristin Milioti, porque ela conseguiu fazer essa virada muito rápido. E foi essa decisão de roteiro, em conjunto com a atuação, que me fizeram acreditar que a Sofia é má em essência desde o começo. Ela sempre aceitou os desígnios do seu pai, que é um mafioso cruel. Sim, leva em conta o trauma que ela passou em relação à mãe. E ela é uma vilã muito diferente do Oz, é claro. Mas isso não elimina a maldade de seu coração e as decisões muito conscientes que tomou. Não dá para negar que o longo episódio em Arkham a mudou, mas eu acho que um lugar daquele mudaria praticamente qualquer pessoa. O que aconteceu ali é que Sofia passou de uma vilã um pouco mais fraca, no sentido de que ela era menos esperta e talvez menos cruel, e se transformou numa super vilã e numa baita adversária para qualquer um, inclusive o próprio Pinguim. Claro que eu deixei o melhor para o final. Levanta a mão aí quem acompanhou o Pinguim semana após semana, com medo, até a série finalmente revelar a origem de Oz. Tivemos medo que esse personagem tão raro, que se revelava cada vez mais sagaz, carismático, mesquinho, interessante,
fosse justificado em sua vilania. Tivemos muito medo, mas não fizeram isso. E eu tô tão feliz. Oz é mal desde sempre, sem spoiler, desde pirralho. A concepção dele de mundo e das pessoas ao seu redor e de si próprio é totalmente egoísta. Ele usa tudo e todos e quando a utilidade tem fim, ele descarta. Isso vale para inimigos e aliados. Você contempla às vezes um brilho de pesar ou remorso em seu olhar, mas isso é a atuação do Colin Farrell que faz o Pinguim. Não se engane, Oz nunca cogita ou cogitou ser ou fazer diferente. Vilão raiz como há muito não vemos. Ele não é apenas mau, mas inteligente e dotado da capacidade de improvisar como ninguém. A forma como ele se livra dos obstáculos é sempre manipuladora e inventiva. Você percebe que os escritores não plantaram conflitos sem base, muito menos os deixaram sem resolução, sempre escalando cada vez mais os riscos e as consequências. Quando finalmente acontece a cena final do último episódio, você entende como Oz chegou ali e você acredita no que ele fará adiante. O Batman do Robert Pattinson que lute para lidar com o Pinguim do Colin Farrell. No meu vídeo dos vilões aguados, eu reclamei que falta antagonista de peso, que intimida, que faz você acreditar que para ele não há limite, que vai fazer o herói passar mal, ou pelo menos sair da experiência traumatizado física e emocionalmente. Isso é vilão que dá gosto de ver. O Pinguim de Colin Farrell entretém. Eu espero honestamente que Pinguim faça escola, que vire estudo de caso para outros estúdios e franquias. No hype para os próximos filmes e séries do Batman, desse universo de Matt Reeves. Tá vendo o que um bom vilão é capaz de fazer? Ainda mais numa franquia. Ele gera empolgação para aquilo que tá por vir. Aprende, Marvel, aprende! Afinal de contas, no fim do dia, tudo que um fã deseja e merece é uma história com um personagem inesquecível. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. No hype, na empolgação, mano do céu, tentei por tudo fugir dos spoilers aqui, porque eu acho que vale muito a pena você ver essa série de maneira mais crua possível, se é que você já não viu tudo junto com todo mundo. Se você tá sentindo saudade de um bom vilão raiz, investe no Pinguim. Investe no Pinguim é ótimo. A série é surpreendente. E visto o cenário de produção de vilões atual, como eu disse, a melhor surpresa de todas é justamente o vilão. Não é porque ele é o personagem principal que o caminho certo seria fazer esse cara ter um pouco de bondade ou uma crise de moralidade no meio do seu caminho. Não precisa, porque a sua personalidade sustenta a narrativa e o nível de entretenimento que essa série vai trazer. Não tem elogio suficiente para Pinguim. Eu amei. Com certeza vou ver de novo, várias vezes. Antes de ir, 2 recadinhos. O primeiro, é claro, aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. O segundo é que eu tô fazendo esse vídeo aqui com um pouco de atraso em relação ao resto do pessoal que faz conteúdo de série e filme. Então eu te peço encarecidamente que engaje com esse vídeo. Dá like, compartilha com quem ainda não viu ou com quem gostou muito da série e tava com saudade de um bom vilão. Recados dados e por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima aí. Bye bye!